Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e vamos falar sobre uma coisa que vem assolando o mundo. Aí parece que é uma nuvem que vem passando em cima de todo mundo, chamado depressão. Por que nós costumamos sempre falar da depressão? Porque a depressão é possível e ela existe no mundo desde que começou a aparecer o primeiro Pithecanthropus erectus, o primeiro Homo sapiens do mundo, já teve a sua depressão, porque é uma questão cerebral, de reação ao meio, aonde provavelmente eu tenho que aprender a lidar com as frustrações. Ou quando eu percebo algo negativo em mim, eu fico deprimido, eu fico chateado. Agora, quando isso é sazonal, ou isso é circunstancial, ou é relativo a alguma situação, a gente entende. Vai passar por um período introspectivo, pensativo, meio até desmotivado e desanimado, mas eu vou elaborando aquela minha situação e aí eu acabo saindo da depressão melhorado, enriquecido com a experiência da frustração. Mas existem casos em que isso se arrasta e fica e vai, e mesmo eu compreendendo, aprendendo, aquela sensação de baixo astral permanece. Então nós temos aí instalada, ou pelo menos percebida, isso como uma entidade nosológica, uma doença, e hoje mais modernamente chamada de transtorno depressivo. E existem alguns sinais e sintomas que não são muito comuns, porque quando a pessoa está na cama, não quer comer, não quer tomar banho, fala que quer morrer, todo mundo percebe, é depressão. Mas tem casos de depressão que não são tão graves, que são consideradas depressão moderada e a depressão leve, que passa muito por mascarada. Elas ficam mascaradas por alguns comportamentos que para as pessoas todo mundo olha, pode achar um pouquinho diferente, mas ninguém vai achar que aquela pessoa é depressiva. Até porque o depressivo leve e moderado, ele busca energia, ele raspa o tacho da sua energia para poder continuar vivendo e fazendo as coisas. Mas a sensação que ele tem é que ele vive se arrastando pela vida. São sintomas de arrasto. E quais são esses sintomas? Muitas vezes a pessoa tem desânimo, e ela puxa um fôlego para poder fazer as coisas no seu dia a dia, cuja motivação já não nasce dela, nasce de outras coisas. Por exemplo, não posso desapontar meu marido, não posso deixar meus filhos na mão, não posso deixar a empresa sem meu trabalho. E isso sempre é uma motivação que está fora dela. Então, se fosse por ela, se ela não tivesse filhos, se ela não tivesse marido, não tivesse esposa, não tivesse trabalho, provavelmente ela se largaria e a depressão tomaria conta. Muitas até citam, não, se eu deixar a peteca cair, ela não sobe mais. Se eu me entregar, eu não volto mais. Então elas ficam sempre lutando. Isso é um desgaste enorme, de maneira que elas acabam tendo alguns outros sintomas que, quando as pessoas percebem, se dão conta que estão depressivas. Por exemplo, não ter prazer nas coisas que gostava antes. Às vezes tem até medo de fazer as coisas que gostava antes. Medos não muito razoáveis. Por exemplo, eu gosto de viajar, mas pode acontecer um acidente. Eu gosto de fazer isso, mas pode me dar um problema ruim. Então as pessoas vão adiando. Outros sintomas também que são percebidos e às vezes compreendidos, por exemplo, uma irritabilidade, pavio curto. As pessoas começam a se sentir muito pressionadas. Na realidade não está acontecendo nada de muita pressão, é o dia a dia normal dela, mas é o gás dela que está diminuindo, então ela tem menos força. Mais ou menos quando a gente fica queimando frição do carro para subir uma rampa muito forte, porque o motor não tem força. E aí nós vamos ver que esses tipos de sintomas se popularizaram e não é comum, vamos dizer assim, não é incomum hoje as pessoas se identificarem com este, com aquele sintoma e se auto-intitular depressivas. E às vezes não acho nenhum problema em as pessoas perceberem que tem depressão, mas se auto-intitular depressiva para ter ganhos secundários a isso, também tem acontecido. Eu tenho depressão, então não vou fazer. Eu tenho depressão, por isso eu não vou fazer mais outras coisas. É tão importante isso
que tem aumentado muito a busca por pensão, né, ou por afastamento na Previdência, né, seja pública ou privada, por quadros de depressão, que na sua grande maioria são leves e moderados e que não tirariam a capacidade de trabalho da pessoa, e elas ficam um pouco revoltadas quando a sua pensão é negada. Ou seja, é claro que o perito, ele não vai olhar para você como seu médico, ele vai querer ver a relação de causa e efeito. E muitas vezes as pessoas vão, inclusive, se maquiando, ou se disfarçando, ou criando álibis para parecer mais doente do que são. Quando, na realidade, o depressivo é uma pessoa que tem muita boa vontade, mas muita pouca energia. De maneira que o depressivo, ele se envergonha da sua doença, ele fica chateado de não poder dar conta da sua vida e provavelmente vai pedir ajuda. Agora, o malandrinho, né, aquele que se gosta de fazer de morto, né, para pegar o coveiro, como a gente fala, ele se vangloria de ter pego mais uma folga ou ter enganado as pessoas ou coisas parecidas. Por isso que eu digo, você que sofre de depressão, procure ajuda, não importa se ela é leve, moderada ou grave, porque você está sofrendo e você quer parar de sofrer para poder servir e trabalhar normalmente.